Queria convidar aqui para fazer também uma saudação rápida o nosso combativo vereador Raymond, representando os vereadores combativos da esquerda do estado do Rio de Janeiro. Pessoal, saudar aqui os nossos companheiros e companheiras das comunidades, saudar aqui o movimento social, saudar o companheiro Haddad, a companheira Gleice, Marcelo, Márcio, Albertinho, Benedita e todos, né? O vereador Marcel, né, querido, lá de Macaé. E dizer o seguinte, nós, ouvindo esta Marinete, querida, ouvindo aqui essas minas, né? É bom a gente lembrar que nós estamos pisando no chão sagrado. Nós estamos pisando no chão onde chegaram mais de 2 milhões de negros vindos escravizados de África. Toda essa região, por mais que tenham prédios comerciais, prédios bem vistosos, é bom lembrar que esse é um território do povo negro que aportou no Rio de Janeiro. Então, ter essa lembrança é sempre muito importante para nós. E aqui eu quero, assim que eu chegava, o Derê estava falando sobre a questão da moradia. E nós precisamos, uma das grandes questões que a gente vive no Rio de Janeiro, uma das grandes questões que vemos no Rio de Janeiro é a questão da falta do direito à moradia, ou da moradia inadequada, ou da moradia não digna. E essa é uma luta que a gente tem que fazer o tempo todo. E os movimentos sociais sabem disso. A cultura, quando acontece no Rio de Janeiro, a cultura engajada politicamente, ela versa sobre a questão da moradia. A educação, quando vem falar da importância dela, ela fala sobre a moradia. O nosso fazer político tem que estar o tempo todo voltado para isso. E nós vivemos um estado de coisas no Rio de Janeiro que nós, na verdade, estamos exportando. Exportamos para o Brasil inteiro a figura de Bolsonaro. Nós precisamos entender isso. Bolsonaro é cria do Rio de Janeiro. Fez o seu capital político no Rio de Janeiro. Nós temos um governador de estado que entra num helicóptero e trabalha como se fosse o xerife a atirar de cima do helicóptero em alvos humanos. Nós temos uma prefeitura, que é uma prefeitura que deixa a nossa cidade largada o tempo todo. Então, os movimentos sociais que se reúnem aqui com a Haddad, com Gleice, esses movimentos sociais, eles têm muito a falar, têm muito a dizer. E nós, a cada dia que passa, mais uma demanda entra na nossa pauta. Nós estamos aqui por Lula livre, mas nós estamos também pela educação pública de qualidade, gratuita e para todos. Nós estamos aqui gritando por Lula livre pela educação, mas nós estamos também lutando pelo direito à aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Nós estamos aqui lutando por Lula livre, estamos lutando por uma previdência que seja pública de verdade, estamos lutando contra toda essa disfarçatez dos governos que estão sobre nós, mas nós a cada dia elencamos mais uma pauta para nós. Então, a nossa estatura é a estatura de quem luta. Eu tenho dito que lá em 1964, quando começa o regime civil-militar, como a ditadura civil-militar empresarial, o que a gente teve foi a resposta que veio da juventude. E agora, a gente está vendo os pátios das universidades, os jovens fazendo de novo o seu papel. É preciso nós compreendermos que a nossa luta tem que ser todo dia. Amanhã, vou estar lá na Rocinha, discutindo com o povo sobre a reforma da Previdência. Estive em Vila Kennedy, em Vila Aliança, em Bangu, em Campo Grande. A gente precisa de correr essa nossa cidade, correr os diversos espaços para nós. E concluindo, eu queria trazer aqui duas expressões. Uma expressão de uma grande mulher que foi uma sindicalista, que tombou, que foi assassinada em 1983 e que deu origem à Marcha das Margaridas. Maria Margarida Alves. Ela, diante de tantas expressões, ela dizia assim: medo nós tem, mas não usa. Medo nós tem, mas não usa. Esse governo não pode fazer com que o medo que ele nos impõe nos paralise. Nós não podemos usar o medo que eles querem que nós usemos. E depois, uma última expressão para concluir mesmo. Eu quero lembrar aqui um jogador de futebol. Quero lembrar o Dadá Maravilha. Quando ele dizia, ao ter que enfrentar o Cruzeiro lá no Mineirão, Haddad, o repórter perguntou para ele: ei, Dadá, vai enfrentar esse Cruzeiro, essa máquina de fazer gol? Diz para nós, você está otimista ou está pessimista? O Dadá disse assim: eu não estou otimista, eu nem estou pessimista, eu estou determinado. Nós temos que estar determinados. Lula livre, não a reforma da Previdência e fora todos aqueles que lutam contra a vida do povo. Um abraço.
Valeu, Raimon. Ó, só dando um recadinho aqui, que está sendo vendido também o livro do pessoal das meninas, do Islã das Minas. Está aqui. E dia 26 elas vão estar aqui no Samba Providência. É isso aí. Galera, agora eu queria chamar aqui a nossa companheira, deputada federal, Benedita da Silva. Boa tarde a todas, a todos, cumprimentando aí os nossos vereadores, o Freixo, a minha querida presidenta, Gleisi Hoffmann, e ao Haddad. Eu acho que esse momento todos vocês querem ouvir, na verdade, o Haddad. Eu só quero cumprimentar e agradecer a vocês por receber essa caravana, porque nós estamos numa caravana da qual entendemos que Lula livre significa um passo a mais para que a gente possa resgatar não apenas os direitos perdidos, mas a democracia nesse país. Nós estamos vivendo um momento terrível e esse momento é um momento que nós temos quando falam para nós, vão para a rua. Eu quero pedir para vocês que, para mim, eu estou indo para a rua contra essa reforma da Previdência, estou indo para as ruas junto com os estudantes, porque nós não queremos que feche, mas as nossas comunidades precisam entender uma coisa. Estamos com o maior índice de desemprego, quem está desempregado está lá em cima. Estão matando a negrada está lá em cima. Nós estamos vendo aí a reforma da Previdência que vai prejudicar as pessoas idosas. Onde é que elas estão? As pessoas idosas pobres. Está lá em cima, na nossa favela. Nós estamos aí acabando com a cultura. E a gente viu aqui um banho de cultura politicamente falando. Então é importante que nós possamos unir a nossa luta do dia a dia e sem medo, e de gritar Lula livre, porque todos nós temos consciência, independentemente de fazer cobrança quem votou ou quem não votou, é preciso entender que nós estamos indo para o buraco e nós reconhecemos no Lula essa pessoa que tem a capacidade de agora, em meio a esse tumulto, ele não é Jesus, ele não é um Messias, mas ele é uma liderança que provou que tinha sentimento e responsabilidade com o nosso povo e o nosso povo da favela, principalmente. Por isso é que eu estou aqui para agradecer a vocês e pedir que nós possamos contar com vocês para o Lula livre. Eu estou em todas essas frentes batalhando, mas Lula livre para mim significa muito mais do que a reforma da Previdência. Eu falo com toda a convicção. Eu não quero essa reforma porque ela é perversa, tira o direito dos trabalhadores, tira a possibilidade de se aposentar. Ela não vale nada. Mas eu quero uma coisa, junto com Lula livre, a capacidade que ele teve de construir escolas, universidades, e ninguém melhor do que Haddad para dizer quanto foi importante a educação no governo de Lula e no governo de Dilma. Eu não quero saber quem é de esquerda ou quem é de direita. Eu só quero saber que nós precisamos barrar essa reforma da Previdência. Nós temos que estar na luta dos estudantes e nós queremos Lula livre. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. Valeu, Benedita. Gente, nós vamos ouvir agora a presidenta Gleisi, o Freixo, mas eu queria pedir só uma ajuda dos amigos aí que está fazendo o registro, porque o pessoal que está aí atrás não está vendo. Então, dá uma ajudada aí para a garotada, para a galera que ficou até agora, para poder ver e participar. Agora, a nossa presidenta nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann. Boa tarde a todos e a todas. Prazer muito grande estar aqui com vocês, fazendo parte da caravana Lula Livre, junto com a Haddad. E eu queria dizer que nós tivemos uma aula aqui hoje. Uma aula da luta do povo do Rio de Janeiro, da luta do povo das favelas. Cada fala aqui trazia para a gente o que é a resistência.
o que é o enfrentamento do cotidiano. Tivemos uma luta da cultura, uma aula da cultura, uma lição de cultura popular, de cultura de rua, de cultura de favela. Há muito tempo a gente não via uma coisa parecida. Vocês sabem que a gente luta, né? Eu lá no parlamento, junto com o Freixo, estamos lá numa luta, mas nem de perto é a luta que vocês fazem no dia a dia. Não chega nem perto do que vocês enfrentam, das dores que vocês sentem, das comunidades onde vivem, do que acontece da repressão, da insegurança, do desrespeito. A gente não chega nem perto disso. A gente está tentando fazer um pouquinho a nossa parte nessa representação parlamentar, né, Bené? Que também é minha colega lá no parlamento. Mas eu acho que foi muito importante para nós vir aqui e ouvir vocês hoje. Minha avó tinha um ditado que dizia: a importância da cabeça está onde os pés pisam. Se nós queremos dar importância à luta popular, tem que pisar onde o povo está e conhecer da luta e beber dessa fonte. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil não é uma coisa fácil, não. Uma coisa muito difícil. Quando eu fui visitar o presidente Lula, logo depois da eleição do Bolsonaro, ele disse assim: não se iludam com esse governo. Tem gente que é eleito para governar, que pode governar contra os interesses da gente, que governa contra o que a gente pensa. Mas tem gente que é eleito para destruir. O caso dessa gente é de destruição, não é de governo. Eles não vieram desmontar o que nós montamos, eles vieram para destruir. Destruir o direito dos trabalhadores, destruir o emprego, destruir a renda, destruir os sonhos, destruir a Constituição, destruir o respeito, destruir as oportunidades. E é isso que nós estamos vendo com esse governo Bolsonaro. Por isso a importância da resistência, por isso a importância da luta, de nós não deixarmos que isso cresça e tome um volume que depois não possa voltar atrás e nós reconstruirmos o Brasil. Veja, em 500 anos de história desse país, nós tínhamos recém começado a construir um pequeno degrau de bem-estar social, Raimon. Pequeno degrau de bem-estar social. Com a Constituição de 88 e depois com os governos do PT, aonde a fome passou a ser um objeto de política pública e de combate que nunca tinha sido nesse país. Passar fome no Brasil fazia parte da paisagem, era um desígnio divino ou era porque as pessoas não queriam trabalhar. Foi isso que ensinavam. E nós conseguimos colocar como uma pauta de política pública, colocar a educação, colocar a cultura, colocar o respeito. Além das políticas práticas, tinha o respeito. Lula nos ensinou muito. Nós estamos aqui no Valongo, que é o lugar onde chegavam os escravos, pois Lula fez uma ação de governo que foi uma das mais bonitas que eu já vi. Ele pegou uma comitiva, acho que a Benedita estava, foi para o Senegal, na Ilha de Goré, na porta do Nunca Mais, que era a porta onde entravam os escravos pela África do Sul, grande parte deles para vir para o Brasil. E ele foi lá com Gilberto Gil, com a turma, foi pedir desculpas. Disse assim: vem aqui em nome do Brasil pedir desculpas ao povo negro, ao povo africano, pela escravidão que nós fizemos. Então, por isso que é simbólico quando a gente fala da luta Lula livre, não é só a luta de um homem que está injustiçado, de um homem que está preso num processo sem provas, que por isso mesmo já valeria, mas é a luta de alguém que simboliza um momento desse país que começou a ser construído de forma diferente. Então, gente, eu espero que essa resistência toda que vocês estejam tendo aqui, essa luta toda, sirva para a gente servir de alimento das nossas almas, para a gente também resistir. E acho que nós vamos entrar num momento histórico do Brasil, que é a resistência via educação. O movimento estudantil, a juventude, os professores, não tenho dúvidas, vão ser protagonistas de um grande momento de resistência. E vão ser o abre-alas da luta para a gente enfrentar esse governo. Então, todo o apoio a eles e que a gente possa nos irmanar, nos unir desse enfrentamento, nessa luta contra esse governo de retrocesso. Nós, os partidos políticos, o PT vai estar empenhado nisso, mas também os movimentos sociais, os movimentos de favela, os movimentos de mulheres que são importantes, os movimentos de juventude, o movimento negro, o movimento LGBT, para que a gente possa realmente fazer esse enfrentamento. Mas queria agradecer vocês por esse momento tão especial que a gente teve aqui e parabenizar a força e a resistência. Estamos juntos nessa luta. Lula livre! Obrigado, presidenta. Agora, companheiros, vamos ouvir aqui o nosso deputado federal, Marcelo Freixo. Boa tarde ainda, né? Boa tarde, o Rio vai escurecendo, a gente vai dando boa noite, né? Boa tarde a todas e todos. Haddad, meu irmão, querido amigo, Gleisi, Bené, Raimon,
todos os meus companheiros. É uma honra estar junto com vocês, é uma alegria estar junto com tantos companheiros do PT. E é uma alegria muito intensa e muito profunda estar junto com tantos movimentos importantes que eu conheci na luta. Quinho, cadê? Shaolin, Brigadas Populares, tantos, não vou nem falar da Marinette, que é covardia, mas FAPERJ. A gente se conheceu na luta, a gente não se conheceu em gabinete, a gente não se conheceu no processo eleitoral, a gente se conheceu no fronte. É muito importante, Cosmin, a gente está falando no pé da Providência, que é a primeira favela do Brasil, de onde vem o nome favela para as favelas. Esse lugar tem história, e esse lugar tem história de luta. E que nós ouvimos aqui, eu queria agradecer, é muito importante, nos fortalece demais. Às vezes, naquele sanatório geral que é o Congresso, a gente fica muito isolado e fica pensando, o que a gente está fazendo aqui? A gente sabe o que a gente está fazendo ali. A gente está lutando por democracia. Ali a gente está lutando contra o fascismo. Mas não faz sentido aquela luta, Haddad, se a gente não se alimentar disso aqui. E se a gente não fortalecer essa luta aqui. Nossos mandatos só fazem sentido se eles servirem para fortalecer a luta popular. Fora isso, não pode. Lá, aquilo é meio, aquilo não pode ser fim. E é muito importante estar aqui com esse sol, Bené, juntos, e a gente vai estar mais junto ainda, não tenho dúvida disso. E brincadeira à parte, é importante eu e Bené estar aqui nesse sol, mas lembrar que o sol é uma estrela. E é verdade, não é? O sol é uma estrela, se é que me entendem. Então, é importante a gente entender que não tem a menor possibilidade da gente continuar caminhando separados. Acho que essa é a fala principal. Eu estive em todos os palanques da luta contra o golpe. Estive em todos os palanques da luta. Eu não estava no governo. Nós não estávamos no governo. Mas nós estivemos em todos os palanques. Nós estivemos em todos os palanques contra a prisão do Lula, que é arbitrária. E se algum tinha alguma dúvida disso, a ida do Moro para o Ministério da Justiça não deixa mais nenhuma dúvida, mesmo daqueles que tinham dúvida antes. Esse é um projeto. Agora, não são poucas as batalhas. A gente está diante de um governo que é um governo fascista. A gente está diante de algo que é muito grave. Só para vocês terem uma ideia, eu queria alertar, porque muita gente não sabe. Hoje à tarde, enquanto a gente estava aqui, o governador que acha que foi eleito xerife, né? Ele acha que é xerife, ele não acha que é governador, ele não tem nenhum projeto para educação, não estou falando do Witzel, estou falando de você mesmo, Witzel. Não tem nenhum projeto de educação, não tem nenhum projeto de saúde, não tem nenhum projeto de educação, então ele acha que se pegar uma arma, subir no helicóptero e atirar em tenda evangélica, tá bom. Que é o que ele fez. Um dia depois do que ele fez em Angra, a milícia avança para cima da área de tráfico. A gente não quer tráfico e nem quer milícia. Mas Angra hoje teve um dos dias mais violentos do ano. Foi o lugar em que ele foi lá fazer aquela palhaçada. É a inconsequência do que a gente está vendo. E o pior, a nossa deputada, que não está aqui porque está com chikungunya, porque essas coisas também acontecem no Rio de Janeiro, a Renata Souza, denunciou como deputada o Witzel na ONU. Porque sim, ele está descumprindo tratados internacionais que o Brasil é signatário. E ele hoje deu uma declaração, Marinette, dizendo que ele vai caçar o mandato da Renata. Primeiro, Witzel, que eu quero dizer que você foi eleito governador e quem caça deputado não é você. Você não pode caçar ninguém. Aliás, a caça que você tem feito é com C cedilha. Né? E essa caça também a gente não permite. E Witzel, você terá oposição porque a gente vive num lugar democrático. E a democracia custou sangue, custou corpos e nos custa caro. Você vai ter oposição até o último dia do seu governo. E acostume-se com isso. Você não vai caçar ninguém, Witzel. Porque o povo não vai deixar. Porque nós não vamos deixar, porque é um absurdo, é um nível de arbitrariedade, Haddad, que eles não aceitam mais que sejam denunciados e não aceitam críticas. Então é um nível de autoritarismo que nós conhecemos na ponta da favela e que está chegando para tudo quanto é lugar. Essa aliança de lutas populares, dos partidos de esquerda, do campo progressista, ela está feita e ela não tem mais volta. Nós vamos ganhar as cidades para que as cidades sejam eternas homenagens a Marielle. Para que cada cidade que recupere a democracia seja uma eterna homenagem a Marielle.
Não adianta rasgar placa, porque a nossa consciência não cabe numa placa. O mesmo cidadão que rasgou uma placa e foi eleito, entrou com um projeto de lei para acabar com as políticas de cota nas universidades. Eles são isso. Eles são escravocratas. Eles são aristocráticos. Eles são perversos e covardes. Nós juntos vamos derrotá-los. Eu tenho muito prazer em saber que Bolsonaro me detesta. E isso me enche de orgulho. Porque ele precisa me detestar. Porque eu detesto o racismo, eu detesto a homofobia e eu adoro democracia. A gente está em campos opostos e nós vamos derrotá-los. Obrigado por toda a história de luta de vocês. Obrigado por todo o acúmulo e o quanto vocês nos ensinam. Obrigado, Marinete, minha amiga de tantos anos. Vamos à luta e vamos derrotar o fascismo. Valeu, Freixo! Ainda vai ter o comício, gente, não acabou não. Registrar aqui a companheira Fabi Silva, que está aqui, lá da Parque das Missões. E aí, sorriso? Cadê a orquestra? Boa tarde. Desculpa atrapalhar o silêncio da sua viagem, nós somos a Orquestra de Rua e viemos aqui mostrar um pouco do nosso trabalho a vocês, esperamos que gostem. Muito obrigado pela atenção, esperamos que estejam gostando. Eu sou do Morro da Providência, Bolsa também. Essa é a Jéssica do Morro dos Macacos e a Juliana do Morro da Mangueira. Sobre nós tivemos contato com instrumentos eruditos através de projetos sociais que eram incentivados através da Lei Rouanet e hoje em dia estão sendo acabados projetos como esses. E nós estamos atualmente estudando em universidades públicas federais e no Rio FRJ e estamos muito tristes com o que está acontecendo e nos dando sem saída, porque a universidade é o caminho de continuidade da música para nós. E não é o único caminho, nós temos pessoas que nos inspiram todos os dias, nós temos grandes influências que nos ajudam e queremos contar com a ajuda de vocês também, de alguma forma. Entrar em contato com a gente, porque nós não sabemos muito bem o que fazer. Vamos agora cantar mais uma música, esperamos que tenham gostado. Nossa caixinha está aqui para quem quiser contribuir. Muito obrigado pela atenção.
vir tirar uma foto com a turma da orquestra de rua. Pra galera não esquecer aqui do chapéu que tá passando, que é muito importante, é o trabalho que a turma executa, e é o que o governo Bolsonaro quer acabar. Queria pedir pra galera não esquecer que daqui a pouquinho, todo mundo sair junto, pegar o VLT, pra gente ir direto lá pra Cinelândia, que nós vamos conversar com a população do Rio de Janeiro. Que a gente vai conversar com a população do Rio de Janeiro sobre os cortes na educação que estão acontecendo. São alunos aqui da Unirio, da UFRJ, da Educação Pública. Parabéns novamente para vocês. Palmas para a orquestra! Isso. Ainda está rolando as fotos ali. Então não esqueçam, daqui a pouquinho todo mundo indo para Cinelândia, o coração do Rio de Janeiro, para um grande ato. E o companheiro Tiago está aqui meio que sem voz, pediu para eu poder fazer esse anúncio final. Gostaria de convidar para poder falar aqui nessa etapa importante da caravana Lula Livre, nesse ato que a favela diz que vive, que resiste, que os povos da periferia se demonstram toda a sua riqueza cultural, toda a sua luta. Chamar aquele que foi escolhido por Lula para representá-lo nas eleições, que cumpriu um ótimo papel, que teve 47 milhões de votos de brasileiros e de brasileiras que acreditam no amor, que acreditam na educação, que acreditam na paz. E esse cara está aqui hoje para passar um recado muito importante. Grande professor Fernando Haddad. Boa noite, acho que agora já é noite, né, Freixo? Boa noite a todos. Eu espero que a gente esteja juntos logo mais no ato em defesa da educação, dessa caravana Lula Livre, que é uma caravana que quer discutir o país e quer discutir a situação do nosso companheiro Lula em todos os estados da federação. Eu queria aproveitar, Cosme, para aceitar o convite que você me fez publicamente de visitar o Morro da Providência. Eu tenho... Primeira curiosidade que eu tenho é porque eu leio muito sobre o Morro da Providência, porque é um marco na história urbana do Brasil, em virtude de ter sido a primeira favela, mas é uma experiência conhecida internacionalmente. Vários estudiosos conhecem a história e retratam essa história em livros sobre o urbanismo e sobre o direito à terra. Então, de certa maneira, faz parte da história universal o que aconteceu no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista da chegada dos escravos aqui, quanto do ponto de vista do nascimento da primeira favela, que já foi fruto de uma fraude. Foi fruto de uma fraude porque os combatentes de Canudos tiveram a promessa de que, ao regressarem, teriam acesso a um lote de terra, e essa promessa foi frustrada e nasceu a favela, que é o nome da planta de Canudos e que deu o nome à comunidade. Então, é uma história muito antiga. Eu estava com o Lula na ilha de Gorré, com o Gilberto Gil, quando ele pediu desculpas pela escravidão. E o que eu acho é que o Lula foi, assim, tranquilamente o primeiro presidente que tentou dar um tratamento abrangente para todas as mazelas históricas do Brasil, quase que simultaneamente. Então, quanta coisa foi citada aqui? Qual foi o maior programa habitacional da história do país? Nasceu no governo Lula. Qual foi o programa de maior ampliação do acesso à educação superior do país? Governo Lula. Educação infantil também. Pouca gente sabe, mas o Lula foi o que promoveu o maior acesso à educação infantil na história do país. E se você for falar de cultura, falar de ciência e tecnologia, falar de assistência, falar de combate à pobreza, falar de segurança hídrica, de cisterna, de transposição, está na memória do povo
o legado e a experiência do governo Lula. E eu não tenho a menor dúvida, até por ser advogado dele, já ter lido o processo que o condenou e o retirou da disputa presidencial, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso foi uma grande armação para impedir o Lula de concorrer, porque eles tinham a certeza de que se o Lula concorresse, ele ia ganhar. Não ia ter fake news contra o Lula, não ia colar fake news. Fake news, você consegue fazer as pessoas acreditarem em fake news quando você está sendo apresentado a alguém, como foi o meu caso, que fui candidato a presidente por menos de 50 dias. Mas o Lula tem 50 anos de vida pública. Como é que eles iam conseguir colar fake news numa figura que as pessoas conhecem há décadas e que fez o maior e melhor governo da história do país? Eles não iam conseguir. E foi sabendo disso que eles impediram a Dilma, com um processo ridículo no Senado, que não apontou uma falha dela como governante, prenderam o Lula sem prova sequer de crime. Eles não conseguiram provar que foi cometido um crime, muito menos autoria, porque nem de crime se trata. E depois o processo de fake news que determinou o resultado eleitoral. Só que essa campanha deixou um enorme legado, porque o resultado foi desfavorável ao Brasil, não a nós, ao Brasil. Bastaram 4 meses de governo Bolsonaro para a gente saber do que se trata. Se trata de cortar direitos consagrados na Constituição. Um por um. Direito habitacional, direito à moradia. Está aí, em julho acaba o dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Direito à educação, o ministério que foi escolhido para o maior corte no primeiro ano de governo. Só que a comunidade educacional está mobilizada. Ontem eu estava em Vitória, tinham mais de 3 mil alunos na porta da Federal, fazendo um ato em defesa da Federal. Porque ali estão os filhos dos trabalhadores, não é mais a universidade pública pequena e elitista que nós tínhamos até o ano 2000. Hoje é uma universidade grande, que mais do que dobrou de tamanho, e está lá o povo representado, o indígena está lá, o quilombola está lá, o negro está lá, o filho do trabalhador está lá. Por isso que eu disse ontem, e vou repetir hoje aqui no Rio de Janeiro, ele não sabe a encrenca em que ele se meteu. O Bolsonaro se meteu numa grande enrascada. Porque enquanto ele não devolver cada centavo que ele tirou da educação, os estudantes não vão parar de protestar. Não vão parar de protestar. Hoje ele teve problemas no Paraná, mas onde quer que ele esteja, vai ter estudante brasileiro. Até no exterior é capaz dele enfrentar protesto, porque tem muito brasileiro no exterior estudando, graças aos nossos governos, e que vão saber defender a bandeira da educação, que é a única que dialoga com as futuras gerações, da maneira mais apropriada, porque é um direito da nossa geração educar a próxima, e assim por diante, até a gente promover o desenvolvimento de cada um de nós, de todos e de cada um de nós, de cada uma de nós. Então nós vamos estar nessa jornada, já fizemos os 3 estados do Sul, visitamos Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Foi muita gente na rua, muita gente preocupada com o Brasil. E quanto mais gente estiver na rua se manifestando, mais esse governo, que não tem projeto, vai se sentir acuado. Eles não têm projeto, a não ser o que disse a nossa presidenta Gleisi: desconstruir o que foi construído. Você vê que não tem um anúncio positivo. Em 4 meses de governo, geralmente o governo em 4 meses tem pouco a entregar, mas geralmente tem muito a anunciar. O governo que inaugura, ele anuncia os seus propósitos, ele anuncia os seus planos. Em março de 2007, o Lula anunciou o PAC. Em abril de 2007, nós anunciamos o Plano de Desenvolvimento da Educação, Fundeb, Piso Nacional do Magistério, duplicação das universidades, criação dos institutos. Tudo isso foi em abril de 2007. O combate à fome foi anunciado no primeiro ano do primeiro mandato, que o Lula pretendia acabar com a fome no Brasil. O que o Bolsonaro, nesses 4 meses, anunciou?
absolutamente nada. A única coisa que ele anunciou foi o fim do horário de verão. Não anunciou mais nada. Do lado negativo, ele anunciou cortes em todos os ministérios, todos, sem exceção, a começar pelo maior corte de todos, que é justamente o do Ministério da Educação. Você quer falar, querido? Quer me fazer uma pergunta? Faz. Boa noite, eu sou Magda, moradora da Rocinha. E aí eu estava conversando aqui com a minha amiga Lu. Enfim, tá aí, infelizmente. E eu sou militante nas causas de educação. E eu fico pensando, eu sempre faço, dentro dos processos na favela, discutir uma educação construtiva, que vai além do que a gente tem nesse modelo. E como a gente pode fazer, já que está aí, ele está. E a gente não pode esperar 4 anos para começar tudo de novo. Como que a gente pode se fortalecer enquanto periferia e todos esses movimentos para a gente conseguir potencializar e aumentar essa onda que já acontece, por exemplo, na Rocinha, na Cruzada, em diversas periferias, já que o problema já está aí e agora a gente só precisa se conectar. Eu acho que, nesse momento, a gente precisa se conectar e fortalecer a educação, porque só através dela que a gente vai conseguir mudar alguma coisa e a gente não pode esperar, 4 anos para começar isso tudo. Em geral, político volta só para a comunidade em ano de eleição, né? A gente vira e mexe, a gente vê que quando tem eleição todo mundo fala, você está aparecendo agora, né? Agora que tem eleição você está aparecendo aqui para pedir voto. Não é o caso dos políticos que estão aqui. Não é o caso. Até porque todo mundo aqui, além de político, tem uma profissão, sabe? O que significa dizer que nós estamos aqui 4 meses depois do início do governo Bolsonaro, para ajudar a organizar não apenas a resistência, mas apontar caminhos de superação do que ele representa. Nós temos que nos articular na rua, porque senão o Congresso não terá força. Por exemplo, esse decreto bárbaro, né, de porte de armas. Esse decreto é ilegal, esse decreto é inconstitucional. Então, além das ações judiciais que provavelmente vão acontecer, pode ter um movimento no Congresso Nacional, e já está havendo mobilização, de derrotar esse decreto no Congresso. Agora, o Congresso precisa de coragem para enfrentar o Executivo. O Congresso é muito refém do Executivo. Então, nós temos que dar força para o Congresso Nacional, para as forças, né, emancipatórias, libertárias que temos no Congresso Nacional, e que são cerca de 150 deputados, mas nós precisamos ter 250, 300, dependendo da matéria. Para a gente conseguir esses votos no Congresso, nós precisamos estar mobilizados nas ruas. O Congresso não tem energia para enfrentar o Executivo se o povo não estiver organizado, dando força para os seus representantes terem a coragem de enfrentar o Bolsonaro. Você vê que a cada pesquisa que sai, hoje saiu uma nova, ele cai a aprovação e sobe a reprovação. Ele já está num ponto em que a reprovação já é quase maior do que a aprovação com 4 meses de governo. Então, se a energia vier das comunidades, se a energia vier das ruas, se a energia vier dos setores, dos vários setores afetados, os cientistas, os ambientalistas, os artistas, se houver a mobilização também setorial, a comunidade educacional, o governo vai se acuando naquela pauta destrutiva e tem que, para sobreviver, colocar alguma coisa positiva no lugar. Então, não tem, democracia não tem outro jeito. Democracia é cidadania ativa. É cidadania ativa. Hoje, nós estamos aqui numa sexta-feira, ontem era quinta-feira, nós estávamos em Vitória. Os parlamentares têm obrigatoriamente que estar em Brasília pelo menos 3 dias por semana. Nos outros dias, todos vão para suas bases discutir os problemas que o país está enfrentando. E esse tipo de atividade aqui vai criando uma liga entre as pessoas que vão trocar WhatsApp, que vão trocar telefone, que vão trocar e-mail, que vão trocar informações e que vão levar para quem não pode estar conosco hoje as informações que nós estamos prestando aqui. Porque, por exemplo,
acho que quem que vai discutir reforma da Previdência? Alguém disse aqui que ia discutir a reforma da Previdência numa comunidade. Pois é, o que ele precisa levar? A televisão fica buzinando na orelha de todo mundo que sem a reforma da Previdência o país quebra. Aí o brasileiro fala, pô, eu estou desempregado, estão dizendo aí que essa reforma da Previdência, se passar, vai melhorar a minha vida? Nem sei o que ela significa, mas eu não vou fazer nada contra ela. Estão dizendo aí que tem que fazer. Acontece o seguinte, imagina vocês, uma pessoa levar 40 anos recolhendo Previdência para se aposentar. Essa reforma está exigindo 40 anos de contribuição com carteira assinada. Quais são os brasileiros? Quantos brasileiros estão nessa condição? Essa reforma está praticamente igualando homens e mulheres, quando a gente sabe que a realidade social do Brasil é outra. Nós temos 40% das famílias no Brasil chefiadas por mulheres sem companheiro. Como é que você resolve essa realidade? Não é 3, é 4 jornadas de trabalho que elas têm pela frente. Como é que você fala para uma pessoa que ganha até 2, 3 salários mínimos que ela vai ter que poupar para comprar um título de capitalização, senão ela vai ficar sem aposentadoria? Quem é que vai ter dinheiro se o cara não está conseguindo pagar as contas até o final do mês? Gente, vocês veem a televisão, a inflação na televisão é de 4,5%. Não é? Não estão dizendo que a inflação é de 4,5%? Pergunta para os economistas quanto é que é a inflação de quem ganha salário mínimo. O que mais está subindo é o alimento. A inflação do mais pobre é o dobro da inflação do rico. É o dobro. Só que essa inflação do mais pobre não aparece na televisão. E esses mesmos que estão dizendo que você vai ter dinheiro, numa circunstância como essa, para comprar um título de capitalização para se aposentar daqui 40 anos. É um contrassenso o que estão propondo, enorme. Na área da educação, uma semana ele anuncia, vou tirar o dinheiro das universidades para botar na escola pública. Na semana seguinte ele diz que vai cortar o dinheiro da escola pública, porque você já esqueceu que ele cortou da universidade. É assim que as coisas estão acontecendo no Brasil. Então a gente tem que estar disponível para o país na medida das nossas possibilidades. Então eu quero agradecer em primeiro lugar as pessoas que estão aqui. Eu quero, em nome de todos nós, fazer coro com o que a Gleisi falou, da aula que nós tivemos sobre a realidade concreta que vocês vivem, porque isso é subsídio para a gente formular a política pública, que é o papel da classe política, saber o que está acontecendo na vida, no dia a dia das pessoas, para formular políticas públicas. Ou vocês pensam que o ProUni saiu da cabeça de um gestor sem conversar com a base? Não existe, ninguém é gênio. Você precisa conversar com as pessoas para saber o que está afetando a vida das pessoas. O ProUni nasceu de uma experiência incrível. A minha mulher respondia às cartas recebidas pelo ministro da Educação à época sobre acesso à universidade, que era a maior demanda no Ministério da Educação. E ela começou a ficar horrorizada com o que ela lia nas cartas. A situação social, econômica dessas famílias, que tinham às vezes filhos geniais e que não tinham oportunidade de estudar, não tinham oportunidade de progredir. Até que ela recebeu uma carta de uma mãe que estava pagando financiamento estudantil, o FIES, do filho dela, porque ela era fiadora. Na época se exigia fiança. Só que o filho dela tinha morrido e o FIES não tinha seguro. Você já imaginou o que é para uma mãe pagar o financiamento estudantil de um filho que morreu? Foi a gota d'água para a Ana Estela fazer um carnaval, inclusive na minha casa, e a gente começou a construir juntos o que veio a ser o ProUni, com as bênçãos do presidente Lula, porque se não fosse o Lula também não ia ter coisa nenhuma de ProUni. Se não fosse o Tarso Genro, não ia ter coisa nenhuma de ProUni. É uma cadeia de responsabilização. As pessoas vão se comunicando, vão se sensibilizando. Quem está sofrendo comunica com quem é sensível a esse sofrimento, quem estudou para pensar alternativas.
E quando você tem um presidente com a sensibilidade e com a inteligência do Lula, porque ele tem as duas coisas, inteligência e sensibilidade, você começa a mudar a vida das pessoas para melhor. Porque para mudar para pior, como o Bolsonaro está fazendo, é muito fácil. Basta desfazer as coisas. Mas para construir, vale para tudo. Para construir uma casa, é mais difícil construir do que destruir a casa. Né? Para se educar do que se deseducar. É para tudo. Para manter a saúde, tudo exige esforço da gente. E eu acho que esse aprendizado a gente teve no governo. Então nós vamos rodar. Eu tenho certeza que o governo Bolsonaro já teve muitas derrotas, mas não teve nenhuma do tamanho que ele vai ter com a educação. E essa primeira grande derrota que ele vai ter com a educação, porque ele vai ter que voltar atrás dos cortes, vai começar a mudar a história desse governo no caminho da gente recuperar o Brasil para os brasileiros. Porque hoje o Brasil não está na mão dos brasileiros. Crivella, Witzel e Bolsonaro não me representam. E eu acho que não representa hoje muita gente que votou neles e já se arrependeu. Então nós estamos juntos. Eu vou marcar com o Cosme a nossa visita, né? Acho que podemos fazer uma comitiva lá na Providência. Eu vou conhecer em loco o que eu já conheci nos livros. Vou ter muita satisfação em conhecer as lideranças da Providência e saber mais a história, saber mais dos problemas e ajudar a buscar alternativa. Obrigado para vocês, boa noite. Vamos à luta. Lula livre! Valeu, Haddad! Valeu! Pessoal, vamos tirar uma foto agora, no encerramento ali um pouco mais para clarear.